galera do Fractal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e estamos aqui para mais um Fractal Revisa. No programa de hoje, nós vamos revisar um pouquinho de genética para a galerinha do segundo ano. Então veja bem, genética, gente, é um assunto muito amplo. Então, para o tempo que a gente tem, a melhor forma é a gente ir direto na lista e revisar dentro dos exercícios, tudo bem? Selecionei alguns exercícios aqui para a gente brincar com eles hoje. Então, prestem muita atenção, peguem a lista de vocês e acompanhem comigo. Primeira questão, ela diz o seguinte: bico de viúva é uma expressão usada para a linha de cabelo que algumas pessoas apresentam em forma de V na parte frontal superior da testa, como mostrado na figura abaixo. E aí tem a foto, né, do lindo Leonardo DiCaprio com o biquinho de viúva. Essa característica é condicionada por um gene autossômico e pode estar presente em homens e em mulheres. Muito bem. Sobre tal característica, considere o heredograma abaixo, no qual apenas o indivíduo 5 apresenta a linha de cabelo conhecida como bico de viúva. Então vamos lá. A questão deu pra gente uma característica neste heredograma. Então não se esqueça, o heredograma ele vai demonstrar pra gente uma determinada característica em uma família. Nesse caso, a característica é o bico de viúva. Então vamos colocar aqui só para não esquecer, ó. Bico de viúva. Muito bem. Perceba o seguinte. Nós temos a bolinha para poder representar a mulher e o quadrado representa o homem. Essa primeira geração aqui é a geração parental, ou seja, são os pais que originaram os filhos. Esses filhos aqui a gente pode chamar de geração F1. Beleza. A questão também enumerou esses indivíduos. Então falou que esse é o indivíduo número 1, esse é o indivíduo número 2, número 3, número 4 e o número 5. Toda vez que a questão trouxer um desses indivíduos pintado, quer dizer que ele é afetado. Quer dizer que ele tem uma determinada característica. A característica em questão é o bico de viúva. Então vejam só, pais não afetados deram origem a um filho afetado. Como que isso é possível? Isso só vai ser possível se os pais forem heterozigotos. Vocês lembram o que é isso? Heterozigoto quer dizer que eles têm um alelo dominante e um alelo recessivo. Tudo bem? Então, pais iguais com um filho diferente, os pais são heterozigotos. E essa característica em questão, ela se manifesta somente no indivíduo que é homozigoto recessivo. Logo, essa característica dessa questão, ela tem um padrão de herança recessiva. Relembrando, ela é recessiva porque os indivíduos afetados, os indivíduos pintados, são homozigotos recessivos, só possuem alelos recessivos. Já os indivíduos que não apresentam a característica têm pelo menos um alelo dominante. Como que nós sabemos quais são os genótipos, ou seja, qual é a característica genética do indivíduo 1 e 2? Graças ao filho. Isso é uma regra, gente. Isso vai ajudar vocês demais. Toda vez que se depararem com um heredograma, busquem um caso como esse, onde pais iguais geram um filho diferente. E aí você sempre vai colocar que esses pais são heterozigotos. E o filho diferente é homozigoto recessivo. Nesse caso. Tem como a doença ser homozigoto, tem como a doença ser dominante, melhor dizendo? Sim. Aí deveria ser pais afetados, então como se os dois fossem pintados, dando origem a um filho não afetado. Ou seja, onde não está pintado. Nesse caso, o que faz o indivíduo ser afetado é o alelo dominante, é o azão. E o indivíduo que não for afetado é azinho. Se o heredograma for muito grande, não tem problema. Um caso já soluciona todos. Vamos supor que, nesse exemplo aqui, nós tivéssemos outros indivíduos, pegando tio, vô, avó, que sejam também pintados. Desse modo, como eu sei que essa característica aqui é recessiva, todo mundo que for pintado, eu posso colocar o azinho. E esses indivíduos que não são pintados, eu coloco azão traço. Por que o azão traço? Eu sei que ele não é recessivo, porque ele não foi pintado. E eu não posso afirmar que ele é azão-azinho ou azão-azão, porque existem as duas possibilidades. Então lembra só, para um pai e uma mãe originar um filho, cada um vai mandar um dos alelos. Então aqui mandou um alelo dominante, mas esse também poderia ter mandado o alelo dominante.
O que fez com que ele ficasse com a característica branquinho aqui, não fosse afetado, não tivesse o bico de viúva. Agora, ele poderia receber um outro azão também. E ele também poderia receber um azinho, e ia ter a mesma característica. Então, com essas informações, não tem como a gente saber se esses indivíduos são homozigotos dominantes, ou seja, azão-azão, ou heterozigotos, azão-azinho. Os únicos que nós temos certezas são os indivíduos 1, 2 e 5. Tudo bem? Vamos voltar e ver o que a pergunta quer saber da gente. Quais são os genótipos dos indivíduos 1 e 5? Então, o indivíduo 1 é heterozigoto e o indivíduo 5 é homozigoto recessivo. E ele pede para justificar. Qual é a justificativa? Que o indivíduo 1 e 2 não é afetado e teve um filho afetado, ou seja, pais iguais com filhos diferentes, os pais são heterozigotos. E esse indivíduo diferente, ele só pode ser homozigoto recessivo. Tudo bem? Bom, outra questão importante para poder a gente fazer essa revisão é a questão número 6. Vejam só, agora brincar com um pouquinho de conta. Em 4 locos autossômicos e de segregação independente, um homem apresenta o genótipo azão-azão, bezão-bezinho, cezão-cezão e dezinho-dezinho. Vamos anotar isso. Então, o homem, vou colocar o símbolo aqui, ó. Ele tem um genótipo azão, azão, bezão, bezinho, cezão, cezão e dezinho, dezinho. Continuando. Sua esposa apresenta o genótipo... e ele dá o genótipo dela. Então vamos colocar o genótipo dela aqui para não perder essa informação. A esposa desse rapaz apresenta o seguinte genótipo. Azinho, azinho. Depois, bezão, bezinho. Cezão, cezão e dezão, dezão. Qual a probabilidade desse casal ter um filho do sexo masculino de genótipo? Então, peraí. Ele quer que o filho seja do sexo masculino e tenha o seguinte genótipo. Azão, azinho. Bezinho, bezinho. Cezão, cezão e dezão, dezinho. Muito bem. Então, qual é a probabilidade desse casal originar esse indivíduo? Vamos lá, gente. Aqui nem precisa de muita conta, é mais lógica. Presta atenção. Cada característica dessa, de acordo com o contexto, vai segregar de forma independente. Então, dá pra gente pensar nela como se fossem genes separados. Por exemplo, o azão-azão, quando cruza com o azinho-azinho, vai dar o quê? Olha só, azão com azinho, depois azão com azinho de novo, azão com azinho de novo e assim por diante. Ou seja, qual que é a chance de ter um indivíduo azão-azinho? 100%. Então, são 4 possibilidades e um total de 4. 4 sobre 4, nós podemos simplificar a nossa vida e já colocar um direto. Então, a chance de ter azão-azinho é 1, que vai representar o 100%. Nós queremos que tudo isso aconteça de forma simultânea. Então, a gente usa a regrinha do e e do ou. Nesse caso, eu quero que ele seja azão-azinho e bezinho-bezinho e cezão-cezão e dezão-dezinho. Então, eu vou ter que multiplicar tudo. Então, multipliquei 1 pelo próximo. Agora, vamos analisar o segundo. Bezão, bezinho, com bezão, bezinho. Qual que é a chance de dar bezinho, bezinho? Professor, como é que eu vou fazer isso? Vamos revisar um pouquinho do cruzamento. Vou usar aqui nesse cantinho da questão 1 para poder economizar espaço. Olha só. Vamos lá, cruzar bezão, bezinho com bezão, bezinho. Aqui basta fazer uma distributiva. É uma das formas de fazer. Olha só, bezão com bezão, aí você coloca aqui, ó, bezão, bezão. Depois, bezão com bezinho, e aí você coloca aqui, ó, bezão, bezinho. Terminamos o do primeiro. Agora vamos fazer com esse segundo.
Bzinho com Bzão, lembre-se de sempre colocar o alelo dominante na frente, o maiúsculo na frente. Então aqui vai ficar Bzão, Bzinho. E por fim, o Bzinho, Bzinho. O que a questão quer saber da gente? A probabilidade da Bzinho, Bzinho. A probabilidade vai ser essa daqui, ó. Uma em um total de 4 possibilidades. Então é isso que eu vou colocar aqui, ó. 1 sobre 4. Continuando. Czão, Czão cruzando com Czão, Czão. Concorda comigo que vai dar sempre Czão, Czão, porque não tem outra coisa? Então, é o mesmo caso aqui do primeiro. A chance de ser Czão, Czão vai ser 1. E por fim, Dzinho, Dzinho cruzando com Dzão, Dzão. É o mesmo caso do primeiro. Logo, nós vamos ter a probabilidade de 1. Se eu multiplico tudo isso daqui, o que vai dar? Somente essa fraçãozinha, tá vendo? 1 sobre 4. O restante eu só vou multiplicar por 1. Então, a chance deles terem um indivíduo com essa carga genética é 1 sobre 4. Porém, não é isso que a questão pediu. A questão quer que ele seja um menino com essa característica. Então, vamos lá. Para ser menino ou menina, a chance sempre é meio. Então, você pega meio e multiplica pelo que a gente acabou de encontrar. Logo, a chance dele ser menino com essa característica vai ser 1 em um total de 8. 2 vezes 4, 8. Tudo bem? Ele pediu em porcentagem, em número decimal? Não. Então, ele pediu a probabilidade. Você pode deixar em fração. Tudo bem, gente? É só fazer com calma que dá certo. Vai na lógica, vai na manha, que tudo fica mais tranquilo. Bora fazer mais uma. Próxima questão que eu queria fazer com vocês é a questão número 7. Então, vamos lá. A fim de refazer os experimentos de Mendel, um pesquisador cruzou uma planta com sementes amarelas, lisas, duplo homozigoto dominante, com uma planta pura, com sementes verdes rugosas, que é duplo homozigoto recessiva. Esses dados são muito importantes. Então, vamos anotar aqui, ó. Dados da questão. De acordo com o que o texto falou pra gente, pegaram uma geração parental, azão, azão, bezão, bezão, cruzando com azinho, azinho, bezinho, bezinho. E foram produzidas plantas F1. A geração F1 são as filhas, né, desse cruzamento. Essa geração F1, você concorda comigo que vai ser 100% heterozigoto? Porque olha só, aqui só tem azão para mandar, e aqui só tem azinho. Aqui só tem bezão e aqui só tem bezinho. Então a única probabilidade é de você ter uma geração F1 100% azão, azinho, bezão, bezinho. Tá bom? Então vai ser 100% heterozigoto. Essa é F1. Vamos continuar o texto. A seguir, o pesquisador realizou a autopolinização de F1, produzindo a geração F2, totalizando 3.200 plantas. Então, peraí. Ele fez uma autopolinização. Então, ele pegou esse indivíduo e cruzou com ele mesmo. Então, vamos fazer isso daqui, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho, cruzando com azão, azinho, bezão, bezinho. E isso resultou em um total de 3.200 plantas. Muito bem. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o número total de plantas com uma característica dominante e uma característica recessiva. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que descobrir quais são as possibilidades de plantas que esse cruzamento vai resultar. E aí encontrar aqueles indivíduos que têm uma característica dominante e uma recessiva. Então, peraí, desse 3.200, quantas terão azão, traço, bezinho, bezinho e azinho, azinho, bezão, traço? É isso que ele quer descobrir. Qual é o número desses dois indivíduos? Como que a gente vai fazer? Primeiro fazer um cruzamento desses dois. Então, vou montar o cruzamento aqui, agora a gente volta, rapidinho. Bom, então esse daqui, gente, é o quadro de Punnett.
Esse quadro de Punnett, ele é essencial para nós conseguirmos fazer esse tipo de cruzamento, onde nós temos dois genes em interação. Então vamos lá. Como que é feito esse quadro de Punnett? Primeiramente, você vai pegar as possibilidades de gametas que cada indivíduo vai enviar. Então vejam só, esse daqui, ele pode mandar um Azão e também pode mandar um Bzão. Então a gente coloca aqui, ó, Azão, Bzão. Esse Azão, ele pode ir junto com o Bzinho. Então a gente coloca aqui, ó, Azão, Bzinho. Depois, a gente vê as possibilidades do outro alelo. Azinho com Bzão, aí você coloca aqui, Azinho, Bzão. E o outro que sobrou, Azinho, Bzinho. E aí você coloca aqui embaixo. Perfeito. Faz a mesma coisa com o de cima. Nesse caso, eles são idênticos, então você só repete Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Só que nem todas as questões vão trazer indivíduos idênticos. Portanto, é importante prestar atenção e seguir essa regrinha. Feito isso, basta você fazer a combinação. Então, esse indivíduo aqui, ele é uma soma desse gameta com esse gameta. Então, ele vai ser no final Azão, Azão, Bzão, Bzão. Esse daqui, Azão, Azão, aí você vai e coloca. Bzão, Bzinho. Esse, Azão, Azinho. Bzão, Bzão. Esse outro, Azão, Azinho. Bzão, Bzinho. Desse outro lado, vou fazer com cor diferente só para ficar separadinho. Azão, Azão. Bzão, Bzinho. Esse outro, Azão, Azão. Bzinho, Bzinho. Esse outro, Azão, Azinho. Bzão, Bzinho. Esse daqui, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Na próxima coluna, Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Esse daqui, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Esse outro, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Aqui embaixo, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. E na última coluna vai ficar Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Esse daqui, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. E por fim, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Pronto, terminamos. Professor, isso daqui demora, é chato. Vai por mim, gente. Isso ajuda vocês demais, tá? Não fica com preguiça. Tô com dúvida, faz outras vezes, tenta fazer, certo? Não deixa isso passar batido, porque se vocês não conseguem observar, entender, fazer um quadro de Punnett, é muito complicado você resolver esse tipo de questão. Voltando, o que a gente está procurando? Nós estamos procurando esses casos aqui, ó. Um indivíduo que tenha Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho. E Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa. Então vamos procurar aqui no nosso quadro. E de preferência, marca esses que vocês estão querendo. Então vamos lá. Precisamos de indivíduos com final Bzinho, Bzinho e que tenha pelo menos um Azão. Aqui, nessa primeira coluna, não tem ninguém Bzinho, Bzinho. Aqui, opa, tem esse daqui, ó. Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Esse daqui corresponde ao que a gente estava buscando. Então já temos o primeiro, ó. Próximo. Esse não é Bzinho, Bzinho. Esse daqui é, ó, Azão, Bzinho, Bzinho. Então esse é o nosso segundo. Aqui na terceira coluna. Não, não, não. Também não é. Esse daqui sim, ó. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, ele é um dos que nós estamos procurando. 3. Tem mais algum que corresponde? Não tem. Esse último aqui, ó, é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Nós precisamos de Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho. Então, descobrimos que o primeiro parâmetro que nós estamos procurando, o resultado nesse tipo de cruzamento foram 3 e um total de 16 possibilidades. Então, coloca aqui, ó. É igual a 3 sobre 16. Vamos procurar o daqui de baixo agora. Esse daqui, nós precisamos de Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa. Então, vamos lá.
Todos que começam com Azinho, Azinho. Esse daqui, Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa. Então, nós temos o primeiro. Próximo, Azinho, Azinho, Bzão, opa, temos o segundo. Tem mais algum? Aqui, ó, Azinho, Azinho, Bzão, alguma coisa. Então, 3. Veja bem, mais uma vez, 3 em um total de 16. Então, você marca aqui, ó, 3 em um total de 16. Perfeito. Então, descobrimos que, dentre todas as possibilidades, a proporção esperada desses indivíduos é 3 sobre 16 em um e 3 sobre 16 para o outro. Então, nós vamos somar essas frações. E isso vai dar o quê? 6 em um total de 16. Acabou aqui? Não, não, não. 6 em um total de 16 é a proporção do total. A questão pediu o quê? Ela pediu o número de indivíduos, o número total de plantas, com essa característica. Então, você vai fazer o quê? 6 sobre 16 vezes o número total. E esse valor, a gente multiplica, vamos colocar aqui no cantinho, ó. Então, a gente pega 6 sobre 16 e multiplica pelo total. Então, vamos fazer aqui, ó. 6 sobre 16 vezes 3.200. Isso vai ser igual a 1.200 indivíduos. Beleza? 1.200 indivíduos. Não é difícil, só é trabalhoso. Então, paciência, vai fazendo com calma para vocês não errarem em nenhuma etapa. Tudo bem? E por favor, treine, tá bom? Caso vocês precisem de mais ajuda, basta procurar a gente nos plantões. Nós teremos várias aulas ainda de revisão, tá bom? Não deixem de comparecer aos plantões, eles são de extrema importância. E uma boa prova para vocês e até a próxima.